Olá, boa noite. Estamos aqui hoje reunidos para a nossa live com Estela Rosa, fisioterapeuta, especialista em nutrição, que vai já entrar aqui conosco. Estela, eu tô vendo você aí. Faz o pedido aqui para solicitar, para eu te aceitar, por gentileza. Oi, gente, boa noite, bem-vindos. Bem-vindos, Deise, bem-vinda. Compartilhar conosco esse momento especial de estar aqui com vocês, conversando sobre amadurecimento em todos os aspectos. Oi! Oi, boa noite, tudo Boa bem, noite, Lourdes? querida, tudo bem? Que alegria te ver. Sempre bom conversar. Eu estou sempre aqui acenando para todo mundo. Prazer é meu. Muito obrigada aí pelo convite. Fiquei muito honrada de participar aí com você dessa live. Me preparei aqui com antecedência. Eu também, muito bem-vinda, muito querida. Nós temos aqui já algumas pessoas entrando. Saudades, Deise, bem-vinda. Que bom te ver aqui. Nós hoje vamos conversar sobre o emocional e o sistêmico no amadurecimento da mulher, na saúde da mulher, de uma forma global. A gente vai falar sobre muitas coisas bonitas. Eu trouxe uma práticazinha sistêmica também para a gente fazer no final, Ai, tá, que Estela? delícia! Já gostei. Isso a gente vai fazer no final. Já preparei, tá aqui do ladinho. E nós vamos iniciar aqui. Eu acho que você pode começar se apresentando, né, aqui para o nosso grupo. O que você traz para a gente hoje? O que a gente vai conversar? Mara- Eu quero que você comece aí trazendo sua expertise e que a gente vai aqui se complementando. Maravilha. Boa noite a todos. Estou muito honrada de estar aqui participando com a Lourdes. Somos colegas de mentoria, né? Sim. Tivemos uma afinidade lá no nosso grupo e resolvemos, né, fazer essa live para dividir nossos conhecimentos, compartilhar. Eu acredito muito nessa energia de troca. Então, assim, vou me apresentar um pouquinho para vocês e espero contribuir aí com todos que estão participando, principalmente o público feminino, que é assim o meu nicho, né, de trabalho. Eu sou fisioterapeuta de formação e nós, né, Lourdes, da área da saúde, né, nunca somos uma coisa só. Tem como. Eu falo que quem é da área da saúde nunca é uma coisa só. E por lidar, né, com o ser humano, a gente acaba mergulhando nos conhecimentos do desenvolvimento humano, no conhecimento da saúde como um todo, né? Porque o ser humano é corpo, mente e espírito, né? Então, se nós somos integrados, não tem como eu, fisioterapeuta, só olhar para a parte física, né, desse meu paciente ou cliente, né? Então, trabalho com esse público feminino já há mais de 20 anos, sempre trabalhei com público 40 a mais. E desde muito novinha, né, comecei a ter contato com as necessidades dessas mulheres em relação à autoestima, né, principalmente no processo de envelhecimento, que hoje a gente chama de amadurecimento aqui na nossa live. Então, durante todo o meu percurso, eu vi, né, muita dificuldade das mulheres em relação à perspectiva de envelhecer, essa resistência, né, até por conta de como nós fomos forjada, né, em relação às nossas crenças sobre o envelhecimento, né,
sobre esse processo, muitas vezes doloroso para nossos familiares que vieram antes de nós. Isso. Então, toda essa complexidade foi me levando, né, ao estudo da medicina integrativa. Eu me especializei já há 4 anos, eu venho, né, em constante especialização desse universo integrativo para levar mais qualidade de vida e trazer a consciência dessas mulheres que o processo de envelhecimento é natural e que nós podemos fazer escolhas diferentes para que a gente possa envelhecer com saúde, com qualidade de vida e principalmente com autonomia, né? Então, eu venho trazendo aí essa proposta dentro da minha mentoria, né, dentro do meu trabalho, para as mulheres que estão nessa transição hormonal, né, que a gente chama de amadurecimento, né? E eu falo que é muito como na adolescência, né? É um evento muitas vezes inesperado. Nós somos crianças, né? E nos transformamos de repente em mulheres quando somos jovens. E quando estamos na maturidade, vamos perdendo essa função e muitas vezes isso nos pega de forma inesperada, impactante, gerando um conflito, né, na nossa vida. Então, eu trago recursos aí para essas Ó, mulheres aprenderem a lidar com essas questões. Eu, assim, queria fazer um adendozinho que é, na verdade, a gente começa a amadurecer desde que nasce, Sim, né? Esse amadurecimento, cada fase da vida, ela é um desafio. Então, eu costumo dizer, nós duas já estamos nos 40 mais, então eu costumo dizer que hoje eu estou melhor do que eu estava 10 anos atrás. Porque hoje eu me conheço mais, hoje eu estou mais segura de mim, eu estou mais trabalhada, mais resolvida, mais. Nossa, tanta coisa boa. Eu sei como fazer, eu sei o que eu preciso, o que o meu corpo precisa, o que eu preciso emocionalmente. Então, eu me encontrei muito mais hoje do que eu estava há, sei lá, 10, 15 anos atrás. Isso é sério, eu falo para vocês, realmente isso não é balela aqui porque eu tô na live e quero seduzir vocês, não. Eu realmente hoje me sinto muito melhor à medida que a gente for conversando, eu vou talvez falar um pouco mais sobre isso. Mas o fato é que desde que a gente nasce, a gente está num processo de amadurecimento e a gente já está dentro de um sistema familiar que traz, digamos assim, regras que se sim, encaixam também no sistema sociocultural, nessa sociedade maior, de como é que envelhece. Como é que é o envelhecimento para um homem e para uma mulher? Eu vou incluir os homens aqui também, porque eu sei que você vai falar maravilha. de biológicas, Sejam vai falar de bem-vindos os homens, né? Não, assim, eu acho muito importante que a gente inclua os homens, né? Porque muitas vezes, né? Eu até preparando aqui, né? Os estudos em relação a essa live, quando eu falo que esse evento, né? Da transição hormonal, ele é impactante para a gente, imagina para os nossos parceiros. eles têm que entender também, né? Exato. Então, é muito importante que eles participem junto desse processo para que seja mais fluido para o casal, né? Para quem está dividindo Isso, o tudo que é do ambiente universo, emocional com essa mulher. tudo que é do universo feminino interessa aos homens e tudo que é do universo masculino interessa a nós mulheres. Nós precisamos ter um conhecimento maior um do outro, né? Então, assim, de repente nós estamos entrando numa maturidade biológica, emocional, em vários sentidos, que é o que acontece quando a gente vai se aproximando e passa menopausa e tal. E é um negócio tão assim diferente, né? Digamos assim. É tão esquisito, é tão novo para a mulher, né? Até a gente se adaptar a isso e saber os recursos que existem para a gente poder passar por isso com saúde, com tranquilidade, né? Exato. O homem, ele fica meio que de espectador, com muito respeito, muitas vezes, né? Pelo menos meu companheiro teve muito respeito por essa fase toda que eu passei. Passou junto comigo, nós fomos descobrindo juntos. Ele muito, como diz Bert Hellinger, né? Me acompanha, me seguindo nas sombras, participando desse processo todo, sem entender nada. E eu muito menos, gente. Eu muito menos. E é por isso que a gente está aqui também, dedicadas, né? Não só as mulheres, os homens, porque nós somos metade do masculino, metade do feminino. Nós viemos de dois sistemas familiares. O sistema da nossa mãe também tem o masculino, o sistema do nosso pai também tem o feminino. Quem não tem irmã, mãe, etc., né? Irmão e tudo.
certeza, Mas praticamente um só, e quando um casal se junta, aquele casal forma um corpo, uma vida, né? É uma união muito bonita, muito preciosa, e nós precisamos ter essa compreensão profunda uns dos outros. Mas fala pra gente da simplez biológica da medicina germânica, que tem um pessoal aí doido pra saber. Eu também, tá? então, E eu, dentro desse processo, né, que nós não somos só, né, o que cabe ali à nossa área de atuação, né, eu fui mergulhar também por conta de um evento, né, sofrido por mim mesma, né, eu tive um evento junto com a menopausa que foi um câncer de mama. E nesse processo, né, de auto-investigação, eu me deparei com essa metodologia da nova medicina germânica, que tem como pilar principal as 5 leis biológicas. Mas, se eu for discorrer sobre todas elas, essa live não cabe. Então, eu vou focar, né, no principal pilar ali, que é o que a gente chama de conflito biológico, que é o primeiro ponto onde a gente vai analisar o que acontece quando se tem um sintoma físico, tá? Então, a primeira coisa que preconiza, né, dentro desse estudo, né, dessa medicina, é uma medicina que foi corroborada pelo Dr. Hammer, e ele é um médico, e ele provou ali, através de tomografias que ele estudou em pacientes, que todo conflito que é vivido de uma forma impactante, inesperada e em solidão, ela pode gerar um sintoma. Só que isso acontece em 3 níveis. O primeiro nível é a nossa psique, que é o que permeia ali, né? Que a psique não é o cérebro, né? Eu falo que a psique é a nuvem, onde permeia ali os nossos primeiros pensamentos, que geram as emoções, e isso impacta diretamente num foco que é gerado, foco de Hammer. Ele chamou assim porque ele viu que esse evento gerava ali como se fosse um alvo no cérebro, e esse alvo ele correspondia ao órgão-alvo onde a pessoa desenvolvia o sintoma físico. Então, resumindo aqui, por exemplo, no meu caso, né, as histórias aí eu acho que conectam mais nesse sentido, fazem mais sentido para nossa audiência entender. No meu caso, eu não fui mãe biológica e eu tive um câncer na mama esquerda, que é o lado feminino, né? Esse câncer, ele era um câncer hormônio dependente de progesterona, que é o hormônio justamente do ducto materno, da maternidade, exatamente, ah, sim. né? E eu tinha, né, um vínculo materno muito próximo com a minha sobrinha, que é filha da minha irmã. Quando eu me mudei, né, do Rio de Janeiro para Brasília, eu me afastei dela, né, foi ali onde houve um impacto muito grande, um choque biológico. E aonde, assim, no meu consciente, uma coisa que estava acontecendo natural, mas aquela solidão, né, aquele drama interno que muitas vezes a gente conscientemente não consegue dissolver sozinha. E aí é nesse momento que a gente precisa de ajuda. E isso vai reverberar totalmente no nosso tratamento médico, né? Então, assim, eu hoje vejo as 5 leis biológicas como um tratamento, claro, complementar, né? A gente tem a nossa medicina, temos os nossos médicos, fiz todo o tratamento que competia ali, né? A parte médica ocidental, quimioterapia, cirurgias, mas por que que algumas pessoas se curam e outras não, né? Então, é a forma como a gente percebe esse choque biológico
Então, essa percepção é a que gera o resultado, mas não a causa, entendeu? Então, a gente só consegue mudar o resultado quando a gente muda a percepção. Então, eu fui aprender ali a cortar esse cordão umbilical, né, de maternidade mal resolvida na minha mente inconsciente, para que eu pudesse liberar esse sintoma e ajudar ali no meu processo de E cura. teve uma questão bem interessante, porque esse câncer de mama ele pode se desenvolver também, pode, né? Não é que vai sempre, mas pode se desenvolver também quando os filhos crescem e vão para a vida. Sim, E é uma sim, separação, às vezes, é que a uma mulher separação, parar, um conflito de remete, separação. remete essa mulher às próprias separações da sua mãe no processo Uhum, de maternidade, porque nada é nosso agora, aqui agora. Nós trazemos essas insígnias, né? Esses carimbinhos, sim, essas hipnoses, da essa é maneira como a gente se hipnose. relacionou, a maneira como a nossa mãe nos ensinou a criar os apegos, né? A fazer assim também conosco. Então, no seu caso, você foi. Ela ficou, né? Exato. Então, no meu caso, eu também vim e deixei o pessoal lá, né? Deixei 3 netinhos, deixei 2 filhos, né? E Uhum. eu percebo que eu também passo por essa síndrome da separação, por esse A formato. síndrome da A separação. minha Sim. mãe também tinha essa dificuldade, entende? De separar muito grande. E eu precisava viver coisas novas, eu precisava me expandir, eu precisava conhecer novos horizontes, eu precisava me expor mais ao mundo, me aventurar de alguma forma. Então, entre a mulher e a mãe, entende? Não Sim. é só porque você teve uma maternidade simbólica, né? Você viu uma criança, Maternidade então você conhece simbólica. isso. Exato. Mas para você completou algo que te fez, digamos assim, de alguma forma, tu não fez no biológico, mas tu fez no simbólico, né? Total, total. É porque o inconsciente ele não sabe, né? Eu falo Diferente. muito isso para não sabe diferenciar. O nosso cérebro, ele não sabe o que que é verdade e o que é mentira. A história que a gente conta, né? Muitas vezes, a história que a gente ouve, a história que a gente conta para a gente mesma, né? Isso, Reverbera muito mais até do que o próprio fato. exatamente. Então, por isso que a gente fala aqui, né, que a percepção é o E resultado. Então, a forma como a gente percebe o resultado percebe isso. Isso, vai bater lá naquele órgão vulnerável vale. que está ali só esperando, porque ele já está ali, ele já tem, digamos assim, uma predisposição. Sim, Aí a gente fala de DNA, mas esse DNA só vai ser despertado de fato para, exato. né, para se transformar em algo, no caso. É. Nesse Não, caso aqui, em algo inclusive, deixa eu te falar, inclusive, nos meus exames genéticos não tinha nenhum gene, registro. zero gene para câncer de mama, né? Não tinha, eu fiz todo o mapa genético, né? Porque isso é também um protocolo do tratamento, Sim, até para você entender ali, né? sim, A gente hoje sabe que a epigenética ela é capaz de ligar ou desligar genes, isso. mas eu nem tinha histórico e nem tampouco gene no meu mapa ali genético. Mas é possível, né? Nós temos uma aura, né? Nós temos um corpo energético que é muito maior do que esse corpo físico. Exato. É uma expansão aqui. Nós não somos aqui, né? Nós somos uma expansão que vai às vezes a metros, né? Então, Uhum. quando esse tipo de mensagem chega, esse tipo de Mensagem, alerta, pode, embora sim, não tenha no teu mapeamento genético, esse tipo de mensagem de dor, de separação, de afastamento, ele já pode vir de gerações. E com só certeza, veio se com configurar no físico, exatamente porque a epigenética vai, de acordo com o que você vivencia no teu entorno, no teu ambiente, no teu emocional, vai se configurando primeiro no teu mundo energético. E aí até que ele, de fato, vira, os né, no teu sintomas corpo físico, algo físico, né? Algo realmente ou se fisiológico, se materializa matéria. por conta daquela energia acumulada, né? E às Isso. vezes muita gente muitas vezes nem veio aqui dessa geração, né? Como você falou.
energeticamente e que não pode não ter chegado aos genes ainda, porque o padrão epigenético não fala, eu aqui tenho um entorno e de repente eu estou recebendo, não sei, um trauma, algumas mensagens recorrentes. Não, esses padrões, eles vêm de longe, eles vêm se repetindo, até que eles se tornem algo que se configura no teu corpo ou no teu emocional, adoecendo o teu psíquico também. Porque o psíquico, ele é mente, espírito e emoção. E eu não vou excluir nenhum corpo. Vou nem dizer que o psíquico não dá para desligar nem um canal Não desses, dá né? para Não desligar tem como. essa. Então, essas descobertas, né? E o que é interessante na medicina germânica é a doença me vem com mensagem, o sintoma ele é grito, ele é mensagem de algo que eu preciso alinhar. Alinhar. Não é para me destruir como nós fomos educados, e aí isso é bem forte, né? É, No misunderstanding aqui do sociocultural mesmo e da nossa família. Adoeceu, corre, dá um remédio, porque o sim, negócio, quando na verdade nós temos que pesquisar. Hoje já é conhecido, né? É pesquisa, não sou eu que estou dizendo, que o nosso sistema imunológico ele é afetado, ele baixa. A nossa imunidade ela desce quando a gente tem um impacto emocional. O nosso sim, corpo fecha numa gripe, num resfriado, num congestionamento, quando eu preciso me defender de algumas agressões que eu sinto no meu ambiente externo, né? Então, às vezes a gente perfeito. não olha para isso, a gente não faz associações para pesquisar, para olhar de onde vem a minha enxaqueca, de onde vem E, né, a muitas minha vezes, cólico Lourdes, cístico e por aí vai. Diga, desculpa. e muitas vezes, né, a gente, por esse sistema, né, cultural nosso, a gente olha aquilo como uma coisa maligna. E, Nenhum sintoma é maligno, né? Principalmente o impacto do diagnóstico, né? Quando você está lá junto do seu médico e você está fazendo os seus exames de rotina, principalmente no caso, né, de nós mulheres que temos esse acompanhamento aí, né, que se preconiza que façamos anualmente. Quando você chega diante do médico, que você recebe esse diagnóstico, você pode inclusive ter um outro conflito, né, que te gera um segundo impacto. sim, Então, assim, para que a gente possa olhar os sintomas realmente como sinais. E os sintomas são nossos amigos. Né? nossos amigos. São Embora, nossos embora amigos. causem dor, mas é uma dor exatamente porque nós não estamos preparados para fazer essa leitura. Deixa eu só pedir para o pessoal que está nos assistindo, escrevam aí dúvidas, perguntinhas, vamos fazer essa live Perguntem, interativa. É um prazer interagir com vocês, participem. conhecer vocês, isso, conhecer vocês um pouco mais. Participem, façam desse espaço, como é a nossa live das 8 da manhã, que amanhã tem, tá? 8 da manhã estamos em live novamente. Exatamente fazendo essa interação, fazendo uma prática sistêmica. Nós vamos ter uma prática sistêmica aqui no final, fique até o final conosco. E convide aí alguém, mande uma mensagem aí, você que está assistindo, que está achando interessante, que esse tema é importante para suas amigas e para os homens que precisam entender mais o nosso universo. Dá uma convidadinha aí que ainda tem tempo, ó. Nós temos ainda mais de meia hora aqui juntos, para a gente também fazer essas práticas juntos, essas compreensões juntos e ampliar esse nosso entendimento O desse nosso conhecimento, né? Nosso conhecimento, essa informação que eu acho que a gente está tendo esse privilégio de viver nessa geração, que a gente pode ter essa informação de forma ampliada nessa rede aqui, né? Eu falo que a gente tem essa oportunidade de estar vivenciando esse momento onde você está aí em Canela e eu estou aqui em Brasília e nós podemos ter mulheres aí de todo o mundo ao redor para poder compartilhar e que isso possa reverberar, né? Que seja uma semente que a gente possa plantar aí de entendimento, né? Que a gente possa ampliar o nosso olhar, o nosso lidar com essa maturidade aí de uma forma diferente, que a gente possa fazer diferente das nossas ancestrais. muito, muito bom. Olha o que o Jorge colocou aí, tá? Meu marido participando. Como gerir um diagnóstico? Sendo que os diagnósticos também podem nos aprisionar. É uma boa Exato. pergunta. Tu se arrisca nela? Vai responder? Vai responder juntas? Foi exatamente isso, né, que eu quis dizer anteriormente,
quando a gente tem, né, esse conflito diante de nós como um evento impactante. E a forma como a gente percebe isso, se eu perceber isso de uma forma negativa, eu fico presa dentro desse E como diagnóstico. é que E eu aí, devo perceber? Qual é a oi, melhor, qual é a melhor atitude? Qual é assim, a melhor forma de eu entender, receber um diagnóstico de que eu estou entrando na menopausa, de que eu estou com câncer de mama, de que o meu intestino, sei lá, né, tá. precisamos entender que todo sintoma tem um para quê. Então, todo sintoma tem um para quê. Esse sintoma é como se fosse uma luz no painel do teu carro, né? Sim, A gente costuma entender que quando acende uma luz que não é comum no painel do carro, a gente vai lá verificar para investigar o que que é, né? Então, exatamente. para a gente tratar a raiz e entrar em contato com as informações que estão por trás das histórias que a gente não conhece, muitas vezes, Sim. né? É ali que a gente precisa de auxílio. Então, no meu caso, por exemplo, né, eu fui tratada junto com um profissional dessa área e que me ajudou muito a encontrar esse evento para que eu pudesse ressignificar a minha percepção e mudar de atitude, trazer isso para a minha responsabilidade, porque nada que acontece comigo está fora da minha responsabilidade, Tá fora do teu olhar, né? está De você fora da minha não responsabilidade mesmo, porque muitas vezes Luísa, a gente pensar precisa, né? e, A gente quer que a solução esteja fora e a saída é para dentro. e por que não um remedinho, né? Vamos lá, É, tomar umas pílulas, uns exato. remedinhos, porque é como vem de fora para dentro, não vem de dentro para fora, eu É, começo a colocar isso dentro de mim. E eu queria colocar para vocês assim, que a constelação familiar trabalha brilhantemente brilhante. com essa com esse para trás e com essa busca. Não precisa nem. Vai olhar pro teu câncer, pro teu sintoma, para aquilo que tu tá sentindo, seja emocional, seja espiritual, seja físico, seja em qualquer área, mas a gente está falando aqui mais especificamente, né, nesse momento de sintomas que dão esse grito. Eu não preciso ficar amarrada, presa a essa situação. Eu posso ter um entendimento ampliado, o que eu sei também que a medicina germânica trabalha uma mudança de percepção e que muitas vezes, se o sistema familiar estiver pronto, essa mudança de percepção traz uma cura, isso é fantástico. Né? Do mesmo modo que você desbloqueia uma constelação familiar e você precisa muitas vezes mudar a percepção atual. Entende? Então a constelação cura lá o teu sistema, modifica a visão passada, trata tudo que está lá para trás, mas tu continua muitas vezes apegado, ainda precisa algo, porque nos teus neurônios, na tua pele, nos teus músculos, tu ainda está vibrando daquela mesma forma que tu aprendeu, viveu tanto tempo naquele mesmo padrão. Um padrão, são E, padrões, né? e aí a medicina germânica pode ajudar, como outros processos terapêuticos. Eu não gosto dessa coisa da gente canalizar e, né, não, é comigo, só comigo, né? Tem Não, muitos processos eu terapêuticos falo que nós, incríveis, eu falo que nós temos muitas trilhas, né? muitas Então, trilhas. assim, o ser humano ele tem muitas trilhas e a partir do momento que ele decide, ele escolhe se curar, né? Porque também existe um benefício, né? Às E vezes, às vezes com aquele eles têm adoecimento um traz um benefício de ganho. estar doente, né? Às vezes a pessoa só tem aquilo para cuidar. Ela não teria uma outra ocupação a não ser cuidar daquela doença. O que que seria dela, né? Então, às vezes, ela tem mais atenção dos familiares quando ela está doente, ela tem mais retenção ali dos Tem um filhos, lugar né? aí nesse Exato. processo. E não Então, está a tá gente sofrendo realmente. Uma parte está sofrendo e outra parte está ligada, está presa àquela situação, né? totalmente. Então, a gente escolher, né? A gente pegar, como a gente já está numa fase mais madura, né? Entrando aí nos nossos 45 mais, a gente tem essa possibilidade de olhar com maturidade e escolher decidir se curar.
E aí a gente vai encontrar, porque já dizia Rumi, né? Tudo que você procura está procurando você. Então, se você está procurando a solução, ela vai chegar até você. Tá procurando E às você. vezes é pelo meio da constelação, é pelo meio até de uma, né, E, psicoterapia. Então eu falo que tudo vem a somar. Nunca é sobre o mérito de e, uma terapia ou outra. É sobre a entrega que esse paciente ou que essa cliente escolhe fazer sobre a sua e como autocura. você disse muito bem, muitas vezes o médico também é necessário. Um bom endócrino, Sim, né? sim. Para nos ajudar nesses processos, né? Para você compreender por que você está perdendo o seu, como é que estão os seus hormônios, que aliás é tão estabelecido socioculturalmente, é tão estabelecido no nosso sistema familiar, que é como se envelhecer fosse inevitável. Eu tenho que caminhar para aquilo ali e lá vai, ladeira abaixo. Não é ladeira abaixo, como eu estou dizendo no meu próprio caso, né? Para mim não foi ladeira abaixo. Para mim foi descobrir o que é que estava acontecendo comigo, começar a investir nisso. E eu fiz vários processos mesmo associativos, né, para eu ir descobrindo. Um deles foi ao endócrino e ver que o meu nível hormonal surpreendentemente estava muito abaixo. E aí eu fui tratar também dessa parte, fui cuidar também dos meus níveis de hormônio, porque isso era uma coisa que eu não tinha mais controle. Já estava acontecendo, já tinha acontecido com o meu corpo e eu precisava de ajuda nessa área. Então, todas as áreas são importantes, dependendo do caso, nessa possibilidade de ajuda. Mas a Keila, ela perguntou aqui: quais seriam as principais emoções que poderiam vir a causar a menopausa precoce? Que emoções são essas que poderiam causar? Eu vi o seu sorriso, Stella, vai fundo. Vai. Não, é que a Keila eu conheço ela. Oi, Keila, boa noite, tudo bem? Então, né, como eu falei, nós temos muitas trilhas, né? E aí, nesse processo de investigação, a gente procura a entender o ambiente que gera mais impacto emocional dessa cliente Sim, nessa situação. sim, Então, por exemplo, a menopausa, o que que é a característica principal da menopausa? O fim da fase reprodutiva, correto? Então, assim como a menarca, que é a nossa primeira menstruação, ela acontece lá pela fase dos 12, 13 anos, né? Agora as meninas já estão até mais precoces. A menopausa também pode acontecer precocemente. Mas para quê, né? Qual é a função de você não poder mais ter uma vida reprodutiva? E é por aí que a gente vai caminhar dentro do teu ambiente, né? Saber qual é a fidelidade que você está ali, de repente, presa a esse padrão e que você não pode, por algum motivo, não tem essa permissão, né? Lourdes pode complementar aí, né? Essa permissão, talvez, para ter a sua própria família, né? Será que talvez você esteja presa aí à tua família de origem? O que que te bloqueia para que você tenha antecipado esse evento? é Então, como a menarca. Vocês sabiam que uma menina, como a Estela acabou de dizer, né, de repente atualmente está vindo muito cedo, 9, 10, 11 anos, as meninas têm tudo bem que a alimentação é importante, mas quanto mais essa menina é exposta a ambientes mais sexualizados, a determinados filmes, programas e passeios e lugares e amigos, né? Quanto mais sexualizada vai sendo a vida dessa pré-adolescente, é possível, claro, mais rapidamente a menarca vai acontecer, porque todo o corpo dela vai começar a responder esses estímulos externos. Isso é rápido, tá? Isso não precisa de epigenética para mudar a gene, não. a gente, Isso é eu criança lembrei, estímulo resposta. eu lembrei Né? do nosso mentor agora, que ele fala muito, né, que o ambiente vence o DNA, né? Ele fala muito sobre isso. Exatamente. O O ambiente ambiente vence o muitas DNA. vezes vence o E DNA, nesse porque caso, nem precisa chegar no DNA. Nesse caso, basta chegar no hormonal. E o nosso hormonal, ele é, nossa, super ligado ao nosso emocional. Então, o meu emocional total.
vai fazer esse banho hormonal na menarca, eu vi mais cedo, a menarca é a primeira menstruação, como pode fazer que você entre na menopausa antecipadamente por um boom de Adequadamente. emoções. Olha, o estresse, as pesquisas mostrando hoje como o estresse tem sido danoso para os nossos corpos, para a nossa saúde feminina. Quantas doenças estão existindo hoje a partir desse nível de estresse? Porque o estresse faz com que a gente libere um hormônio no corpo que faz com que todas as suas reações físicas sejam modificadas, né? Então, o cortisol é o nome desse hormônio, que ele não era para estar aí o tempo todo sendo liberado, faz Exato. modifica toda a nossa fisiologia e vai fazendo, vai causando danos realmente ao nosso corpo. E você pode também, além do tratamento, né, de olhar pela medicina germânica, você pode também fazer uma constelação quando você sentir que tem alguma coisa estranha. Poxa, fiz uns exames e veio isso aqui. Eu quero investigar isso aqui a fundo. Eu posso fazer um processo de psicoterapia, eu posso fazer. Eu gosto muito da constelação por essa investigação, como a medicina germânica também faz uma investigação. E por que não fazer essa associação, né? Essa ligação, como a gente está fazendo agora, né, com as nossas espécies, Claro. Eu desses falo saberes, né? e essa carga, né, hormonal que justamente vai atuar ali no nosso cérebro, Sim. modificando essas reações neuroquímicas, isso é químico mesmo, né? E são reações químicas, Isso deixando ali também. o nosso corpo físico em modo emergência. Então, como a gente vem sendo impactada durante esse processo, né? Então, Isso. quando eu pego mulheres aqui que estão entrando aí no climatério, na menopausa, muitas vezes essa mulher, ela começa ali com os sintomas de insônia, que deixa ela em modo de alerta. Ela começa com sintomas de sudorese, de fogachos, ela está ali lutando ou fugindo, né? É nítido isso, né? Ela quer lutar ou fugir. Então, ela está em modo simpático permanente. Isso a gente também consegue investigar e tirar o teu corpo desse modo de emergência, mudar a tua percepção para que você possa entender que é um processo natural, né? Mas pode ser vivido com qualidade. Você mesmo, né, Lourdes, tem uma experiência positiva. Eu estou tendo uma experiência muito positiva também de me olhar. Eu, por exemplo, não pude fazer a reposição hormonal por conta do câncer de mama, mas eu trago outros recursos da nutrição integrativa. Eu uso também como suplementação, alimentação. Então, todo o teu estilo de vida vai impactar no modo como você vai repercutir, né, dessa fase aí em diante. E Então, se puder, venha constelar esse câncer de mama e venha olhar para essa possibilidade da reposição. Você pode olhar para isso. Você pode ver, entende? Porque não tem por que o câncer continuar aí, não tem por que o câncer te impedir de você poder usar também tudo que você merece e precisa. Entende? sim, Porque a gente vai envelhecendo mais e uma reposição hormonal nessas circunstâncias deixa a gente novinha em folha, continuamos mulheres maravilhosas, continuamos com o nosso tesão, que aí se chama testosterona, exato, toda mulher tem, não esqueça que não. exato. Melhora a tua musculatura, melhora o teu sono, melhora a tua disposição física, melhora o teu cansaço, porque tudo isso vem também com essa queda hormonal, né? Vem a cinturinha abdominal que vai aumentando, eu sou magrinha, magrinha, resistência à insulina, pá, porque o cortisol tá lá, e o estresse hoje da vida, ele é uma coisa que a gente precisa de um processo para aprender a lidar com ele de uma forma que ele não tome conta da nossa vida, que a gente aprenda também a relaxar, que a gente aprenda também a nos olhar e nos preservar. Tudo bem, momentos de estresse alternados com momentos em que eu possa relaxar. E a Keila, que ela não deixou ainda, ela continua interessada aqui, eu acho muito legal. Olha, ela Sim, ela é maravilhosa, Keila. se ela deve procurar algo emocional que te aprisiona. Eu diria para você, Keila, se você tem um sentimento de aprisionamento, você constela esse sentimento. Mas se você quer saber, tá? O que está por trás da menopausa precoce,
para além do que, não sei, para complementar mesmo o trabalho com a medicina germânica, você pode colocar isso, exatamente isso, a menopausa precoce em uma constelação, para te liberar de qualquer coisa que possa estar vindo na avalanche do sistema, como mensagem para o teu psíquico, transformando, digamos assim, negativamente, porque está te lançando um envelhecimento precoce, porque é isso que a menopausa faz. A Exato. menopausa, ela é um plug que desliga e que vai te lançar nisso aqui, né? E aí a gente precisa realmente entender por que isso acontece, como é que isso acontece, de onde é que isso vem, por que tá sendo assim, por que tá. Na verdade, eu entrei em menopausa bem tardiamente. Eu não sou daquelas que entrou cedo, mas eu passei 10 anos num sofrimento muito intenso, porque eu não entendia nada do que era aquilo e eu não fui orientada pela médica que me acompanhava. E eu fui começando a descobrir todo o meu. Entender tudo aquilo, né? Que em torno dos meus 45 anos começou a me bombardear, cheguei a desenvolver uma fibromialgia, né? Eu tinha todos os sintomas, gente. Eu tinha enxaqueca, tinha problema de estômago, problema de intestino, cansaços extremos, dor em tudo que era canto do corpo. Eu comecei a desenvolver isso tudo aos poucos, foi aumentando, o sangue descendo, a confusão sanguínea. Eu tinha uma menopausa sem TPM, bem pouquinho fluxo sanguíneo. De repente aquilo começou a. Nossa, era coágulos, era um negócio assim. E eu sem entender nada do que era aquilo, não estava preparada realmente para receber aquela. Né? E quero dizer para vocês que isso a gente olha juntos, né? Isso a gente aprende, tenho certeza que Estela também vem nesse aprendizado maravilhoso, né? Isso a gente também aprende a lidar, aprende a resolver, né? Eu tô vendo aqui também, eu tive um resultado maravilhoso no controle dos sintomas com a acupuntura, A muito acupuntura bom. é excelente também. Medicina tradicional chinesa. Beleza, Olha a Ana dizendo aqui, sou paciente oncológica de câncer de mama e a médica disse que seria muito bom se eu entrasse logo em menopausa. olha só que aprisionamento. Aí quando Estamos aqui para ajudar, hein? aí quando você recebe um diagnóstico, né? Assim como eu vou compartilhar com a Ana aqui essa minha dor. Porque, por exemplo, eu recebi esse diagnóstico e a médica falou: você não pode fazer reposição hormonal, você está fora, Sim, né? Então eu estou aprisionada nisso. nesse sentido, Diagnóstico. né? É um diagnóstico? Exatamente. É, que é um diagnóstico. Você não pode ter hormônio, né? Isso. Então, tipo assim, se vira E por aí. aí, o teu feminino tá fadado, né? Exato, Meu Deus, aí como é que ficam também os nossos companheiros? Porque a gente vai exato. ficando sem interesse, a gente vai ficando sem lubrificação, a gente vai ficando estranha. Até atrofia mesmo, né? A gente vai. Atrofia, Atrofia físico mesmo, né? Dor, dor, são vários dor no sintomas, dor, sexual, né? exato. Isso. E aí a Ana Então a gente. falando que a médica disse que seria bom se ela entrasse logo, quer dizer, quer antecipar uma coisa que ainda não aconteceu, né? São muitos Então, equívocos ainda, né? Com certeza. olha, Eu Lourdes, sim. eu lido com essas mulheres, né, praticamente todos os dias, é esse o sentido do meu trabalho, e até hoje nós temos esse desinteresse, né, infelizmente, da parte médica, Sim. onde as mulheres, e eu falo que isso é um desafio muito grande para todas nós que somos profissionais da área da saúde e que lidamos, né, com toda essa parte psicológica, terapêutica, integrativa, Isso. que as mulheres elas se sentem realmente Só, sós, porque só. se ela não sabe, Quase um ET. Um estranho no ninho, e não, de onde ela é que apareceu essa sabe, pessoa? ela não tem o conhecimento. E o Exatamente. médico que tem o conhecimento coloca dessa forma para ela, entendeu? E E muitas vezes ela sai de lá pior do que ela entrou. porque esse conhecimento médico, ele está dentro de um quadrado. E Exato. nós precisamos expandir essas noções, esses entendimentos. Nós precisamos procurar aquilo que nos calha melhor, que nos responde melhor, né? Que o Jorge colocou aí uma coisa interessante. Muitas vezes você faz uma constelação, por exemplo, foi o meu caso na época da fibromialgia, né? Que estava me. Eu constelei para entender aquilo que estava acontecendo com o meu corpo e o meu campo se abriu para uma solução.
né? Me veio um nutricionista que me trouxe uma série de informações, me veio um trabalho. Gente, eu estava de um jeito que eu não conseguia fazer sequer um pilates uma vez por semana. O meu corpo chorava, eu chorava inteira quando alguém me tocava. Era muito sério, a coisa estava É realmente muito complicada. sério. Nova, É. me sentindo nova, bonita, sabe? E E, muitas vezes o médico fala que é coisa da sua cabeça, tá? ah, Quantas sim. mulheres eu já ouvi, o médico falou: ah, não, isso aí é ansiedade, é coisa da sua Mas o cabeça. Imagina, como é estresse que a mulher vai lidar com isso sozinha, né? Isso, o estresse está por trás realmente. Não, não deixa de ter a minha cabeça, o meu psíquico, o meu sistema, o meu corpo, tá tudo junto aí, né? Então, assim, a Uhum. doença autoimune, ela vem muito em consequência do estresse mesmo. E nos órgãos onde você tem maior vulnerabilidade. Então, a constelação, ela abriu um campo para mim de perspectiva. Hoje eu malho 5 vezes por semana, levando ferro, tá? Eu tô na academia, não é pilatezinho, quer dizer que eu amo. E o pilates me ajudou imenso, mas não é Maravilhoso. mais suavezinho que era antes, não. Hoje eu tô lá carregando peso, tô com o personal trainer, tô lá, ó. Realmente tá, já estou assim há anos com a outra performance e sempre me olhando, sempre me trabalhando, sempre nessa busca, né? Então a gente não para, nós somos seres, né, infinitos. Olha, já são 19h43. Vamos fazer Gente, a nossa. eu nem senti, viu? Eu nem Não, percebi. também começou há 15 minutinhos. Vamos fazer a nossa prática sistêmica. Eu trouxe aqui um objeto oculto para mostrar para vocês, mas eu quero que vocês interajam, tá? A Estela não sabe, então ela pode interagir também, se quiser. Então, Surpresa. nós vamos, eu vou aqui colocar, tá? Esse objeto, que aliás eu gosto muito. Se tiver alguma cliente minha aqui que eu já até utilizei nas minhas sessões de psicoterapia sistêmica, mas ele aqui vai entrar de um outro formato, porque o mesmo objeto ele pode ser usado em diferentes momentos, de diferentes formas. E eu vou colocá-lo aqui, mas eu não vou revelar a princípio, vou colocar como um objeto oculto. E eu vou pedir que vocês se concentrem nele, olhem realmente, olhem bem, sintam, respirem, observem, escutem a minha voz enquanto vocês vão observando. E depois de um tempo, você vai escrever aqui para mim, vai soltar aqui umas palavrinhas, umas frases. Como é que esse objeto repercutiu, conversou com você? O que que você viu, o que que você sentiu, o que que seu corpo falou olhando para esse objeto? Suas mãos, seus olhos, sua cabeça, tudo, seu coração. Sinta, tá? Eu vou mostrar para vocês agora. Perceba, entre em contato, vou deixar aqui o mais próximo possível. O que você vê, o que você sente. Se você estivesse aqui onde estaria, vá sentindo, percebendo. Você seria essa mão, você seria a taça, você estaria dentro, você estaria aqui fora olhando. Perceba o que é que lhe chama mais. E principalmente que sensações vêm para o seu corpo. O meu corpo está com um pouquinho de ansiedade aqui, que mesmo eu sabendo o que significa, isso não me tira de participar aqui, porque isso aqui é para todos nós que estamos juntos. Eu estou precisando respirar, eu sinto essa necessidade. E veja, sinta. Eu estou sentindo meu coração batendo mais forte. E sou eu quero saber de Eu vocês também. também. Estou sentindo aqui o meu cardíaco já bateu mais forte, já me deu aqui um calor, já subiu aqui um fogachozinho, sabe? Uhum. Quem quiser compartilhar conosco, no final eu vou dizer o que esse objeto significa, mas é muito legal que você só sinta, entre em contato, perceba, olha aqui, bem pertinho, olha aqui, sinta tudo isso que está aqui, é para você, entre em contato profundo
como está o seu corpo. E aí você pode soltar aí umas palavrinhas pra gente, que eu vou também aqui na troca com vocês falar um pouco mais disso. Olha que lindo a Eli falando. Pensei em luxo, riqueza. Depois me senti a taça cheia, cheia de vida. Olha que lindo. As pedras representam vida. Me senti uma criança diante de algo muito belo. A Vanessa disse que se sentiu essa pedra rosa, Eu também me identifiquei, Vanessa, com essa pedra é rosa. a pedra da cura, é um quartzo rosa, é a delicadeza do feminino aqui também. A pedra é um Karen, pedaço de mim, ó, Karen. Me animar e feliz com essas pedras claras. cara, sim. Me senti criança diante de algo belo. Olha só. Depois que eu falar o que significa e explicar, vocês vão trazer isso para essas respostas de vocês, vão trazer isso para o seu momento, tá? Eu tô vendo que tem 20 pessoas aqui, podem falar um pouco mais conosco. Coração palpitando, me senti mergulhada nessa taça, frescor e calmaria. Olha que bonito. As pedras pequenas me trouxe lembrança boa, depois deu um aperto. Será saudade? Olha, energia, batimentos cardíacos se aceleraram, calor, possibilidades Alô? diferentes, proteção, cor. Olha, eu acabei de me arrepiar toda aqui agora. Tânia, você que está entrando, olha aqui para essa taça cheia de pedras. Vocês sabem que aqui são cristais, né? Cada pedra dessa, né? É uma pedra cristal que tem vários significados. Numa taça também de cristal ou de vidro. O contraste do vidro frágil e a pedra dura, apesar de tanta beleza. Isso, a coisa da dureza junto com a delicadeza. Faz Cadê, sentido. cadê? Senti uma dor leve no ouvido esquerdo, ao lado do feminino. Será que você passou no desenvolvimento da sua feminilidade? Me senti no útero. Abrigada, né? Dentro do útero, né? A pedra que a Estela e a Ivanessa se identificaram, não sei se mais alguém se identificou, é um quartzo rosa. Você pode pesquisar depois o que é um quartzo rosa e ver o que tem a ver com você. Tá aqui dentro também, faz parte aqui dentro também. Olha, Eli, quando a colega falou em crianças, pensei em filhos que não nasceram. Olha que poderoso isso. Isso. A pedra rosa chama atenção, isso. Muito arrepiada. Estou arrepiada também. Gente, eu Maravilha. coloquei essa taça, eu gosto muito, tá? Dessa taça cheia de pedras. E eu coloquei pedras muito especiais. Eu tirei de dentro todas as pedras quebradas, que eu percebi que havia muitas aqui dentro quebradas. Eu tirei todas as pedras quebradas e coloquei novas pedras aqui. Nós temos uma variedade muito grande de significados aqui. Olha essa pedra do olho de tigre. Uhum. Olha o coração que ela é. Comprei essa pedra em Portugal. Então, assim, aqui tem muita, sabe? Muita riqueza, muita beleza. E ela representa o amadurecimento do nosso feminino. Olha que lindo. O amadurecimento do nosso feminino. Então, ela é bonita, ela tem para cada uma de nós também essa parte de uma certa dureza, porque não é fácil. Não é fácil porque não é compreendido. Nós não estamos mais nas antigas tribos onde umas mulheres ensinavam e acolhiam as outras. Nós estamos realmente no mundão solitário, como disse muito bem a Estela, né? E essas vivências solitárias, eu tive a sorte de ter meu companheiro do meu lado, né, durante toda essa vez, mas muitas mulheres têm o seu companheiro indo embora, porque não está Sim, entendendo nada, né? Porque vai trocar beijos e amassos com uma menina 10, 15 anos mais nova, porque ela ainda não está nesse processo que nós estamos vivendo, né? Então, essa parceria que não te deixa só. E se você está só, procure as parcerias em mulheres, em processos terapêuticos, em constelação, na medicina germânica. Você pode muito mais. E essa taça traz para você isso, né? Procure os seus significados pessoais. Olha quanta riqueza, olha quanta coisa aqui de todas as demais. formas. Lembrando sempre,
como a gente trouxe aqui muito bem, que o sintoma, às vezes um adoecimento, ele vem para esclarecer, para que a gente mude um padrão, para que a gente transforme a nossa vida, não vem para ficar no mesmo, né? Sempre, E né? eu Sempre, sempre, sempre. sempre Tudo que não é bênção é aprendizado. isso, e Então, a gente tem que fazer o uso, né? O bom uso eu uso dessas, desses momentos, dessas desses- mensagens que dessas chegam. mensagens. E Exato. nós temos 5 minutinhos. Eu convido vocês para alguns trabalhos gratuitos que a gente oferece aqui na Cabana Sistêmica. Segunda-feira, 8 da manhã, nós temos live. Todas as segundas, uma live diferente com prática sistêmica. Nós temos as constelações familiares que você pode participar gratuitamente, inclusive. Como participante, se você quiser fazer a sua constelação, nós temos um valor muito bacana, realmente, que nós estamos mantendo há muito tempo. E nós temos grupo de mulheres, eu trabalho com um grupo de mulheres. A gente trabalha com mentoria, eu ainda vou desenvolver a minha mentoria, quem sabe a gente faz alguma coisa juntas. Eu Mas eu já tenho quero um participar desse grupo de mulheres, faça meu grupo favor, de tá? mulheres com psicoterapia sistêmica, com constelação na água, com vários exercícios de constelação. Tem algumas pessoas que estão aqui que fazem parte do grupo, né, de mulheres. É um grupo muito lindo, muito rico e é um processo mesmo psicoterapêutico, não é um grupo socioeducacional, não, é um grupo mesmo para psicoterapia. E atendimentos individuais, atendimento à família, atendimento a casal, a gente perpassa tudo isso dentro da abordagem sistêmica, tá? E aqui nesse movimento de um domingo tão especial, né? Então, é um prazer estar com Eliane também é vocês. nossa colega, viu? Lá no nosso grupo lá de mentoria. Ali sim, isso. E Maravilhosa. ele vai conosco, sabe para onde que ele vai conosco? Ah, Ele vai para o paraíso, tá? Estou esperando ai, você então também. eu vou conversar com ele, porque a gente vai, talvez a gente faça uma dupla, hein, Eli? Vamos conversar, hein? Pois então, vamos para o paraíso, nós vamos fazer uma imersão, nós também trabalhamos com as imersões. Vamos fazer uma imersão sistêmica na mata, com constelação Gente, eu tô familiar, sonhando. 5 elementos, tudo incluído, um lugar fantástico, porque é um dos portais, a gente adora a É caipira, isso mesmo, Kate a Brasília. gente adora a pegada da natureza, né? A Karen que aí vai também conosco para Alto Paraíso, né? A Adriana que Delícia. está aí também na live vai para Alto Paraíso. Então, assim, eu convido vocês, quem quiser saber mais, coloque eu quero para mim ou para a Estela e a gente vai respondendo vocês ou no Instagram, tá? Me sigam aí no Instagram e sigam a Estela também no Instagram, coloquem mensagem para a gente lá, tá bom? Quem E quiser conversar também sobre essa transição hormonal, quem está passando aqui, eu vi algumas comentando que estão em processo oncológico também, isso, quiserem um apoio, né, nesse sentido, no que eu puder ajudar. Eu faço uma sessão também, né, que é a sessão estratégica, e a gente pode bater um papo sem compromisso. Sejam muito bem-vindas. E eu te isso. agradeço muito, Lourdes, por essa Tamo junto. oportunidade maravilhosa. Foi Eu muito tô aqui. incrível, muito incrível. Gratidão imensa. Beijo para todos e todas que estão aqui. Beijo, Estela. Muito obrigada, tá? Eu que Até amanhã, 8 agradeço. horas. Quem puder Boa vir. noite para vocês, viu? Boa Um noite, gente. beijo. Beijo. Tchau, tchau.